Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Olha, é muito bom podermos estar aqui, nesta nossa série de estudo. Hoje, o segundo episódio desta série, onde nós estamos estudando sobre o viver na graça. E o primeiro vídeo dessa série, o primeiro episódio, se você não assistiu, você não pode continuar este vídeo aqui. É isso mesmo, infelizmente não vai poder continuar. Para você compreender o estudo, você tem que acompanhar a série desde o início, tá bom? Então, se você que está aqui agora me assistindo, aqui no nosso canal, se você ainda não assistiu o episódio 1 dessa série, volta lá no primeiro vídeo, assista e depois volta aqui para a gente conversar. Se você já assistiu, vamos então prosseguir com o nosso estudo de hoje. Nós falamos bastante no estudo anterior acerca da correção debaixo da graça. Há correção debaixo da graça e eu disse que sim. E a correção debaixo da graça ela é bem diferente da correção debaixo da lei. Então nós hoje estamos vivendo numa dispensação totalmente diferente. Infelizmente, muitos hoje têm absorvido algumas pregações legalistas, pregações que infelizmente acaba levando as pessoas a acreditarem que Deus hoje corrige seus filhos usando a doença, por exemplo, uma pessoa que fica doente, alguém chega e fala, olha, isso aí é consequência ou fruto do pecado. Não, não é isso. São fatalidades que acontecem na vida, tá? Não é Deus castigando ou ensinando seus filhos ou chamando a atenção deles, corrigindo-os com a doença. Deus não faria uma coisa dessa. Se você que me assiste agora, que tem filho, você teria coragem de pegar a mão da sua filhinha e colocar em cima de uma chama de fogo? E dizer assim, olha, isso aqui é porque eu estou te corrigindo o teu erro para você não tornar a fazer. Você não faria uma coisa dessa. Você até me chamaria de louco, O que é isso? Que loucura é essa? Nunca que eu faria um absurdo desse com a minha filha ou com o meu filho. E você acha que Deus faria esse absurdo com você? Claro que não, Então preste atenção. Hoje nós vamos estudar, nesse segundo episódio dessa série, sobre o tipo de correção que Paulo ele usava para com a igreja. É o que nós temos hoje que usar. Nós, me refiro a nós pregadores do Evangelho. Infelizmente, está muito escasso essa questão de pregadores da graça. Hoje, como falamos anteriormente, que existem pessoas que misturam a graça com a lei, ou graça com libertinagem, com pecado e por aí vai. Nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para seguir o Evangelho como ele é, puro, simples, poderoso, transformador, E eu estou muito empolgado para mostrar para vocês isso, só que nós temos que fazer um breve resumo, Bom, nós paramos nós paramos no estudo anterior com os seguintes argumentos, A correção, sim, debaixo da graça, porém, não é como muitos dizem, que é pela violência, pelo juízo, pelo castigo, Deus jamais faria isso, porque ele fez uma aliança com o seu povo. Então nós temos que entender o seguinte, eu como filho de Deus, tenho consciência que eu sou, como Paulo disse, vós já sois justificados, certo? Então eu já sou justificado, eu já sou limpo, eu já sou puro, eu já sou perdoado, eu já sou salvo, correto? O que eu preciso entender é que quando eu tenho consciência dessas verdades, eu estou naturalmente aberto às correções de Deus. Não é essa correção que esses loucos mal informados do amor de Deus
pregam por aí, dizendo que ou você se conserta, ou então Deus vai ter que cobrar isso de você. Quando eles falam isso, eles falam com entonação de vingança, de raiva. Cuidado, Deus pode trazer juízo sobre a tua vida. São tantas frases que foi se popularizando entre o meio evangélico, do tipo, Deus é amor, mas é justiça, né? Deus, ele te salvou, mas se você pecar, você pode perder o que ele te deu. São tantas frases antibíblicas, anticristo, que não tem fundamento em Deus. São simplesmente meras teologias, meros pensamentos e entendimento de pessoas que não conhecem a verdadeira graça de Deus. Não conhecem. E eu devo estar, sim, aberto à correção de Deus. E a correção de Deus, ela vem através da palavra, né? Ela vem também através dos líderes espirituais. Por isso que é importante você orar para que Deus te dê líderes, bons líderes, né? Líderes que são líderes segundo o coração de Deus. Líderes que verdadeiramente amam o povo e não o dinheiro do povo. Líderes que são pastores e não lobos devoradores, lobos cruéis, que só querem simplesmente, sem perdão, extrair o que a ovelha tem para dar para ele e expurgá-la daquele rebanho. Você deve orar a Deus para te colocar num rebanho onde existe um pastor que tem um coração de pastor, um coração do pastor, do bom pastor Jesus Cristo, e não esses pastores mercenários que não olham para as pessoas como vidas, pessoas que precisam de amor, que precisam de carinho, que precisam de cuidado, que precisam de um bom alimento da graça de Deus, mas são pastores que são mais, na verdade, empresários do altar do que pastores, porque, acredite, existem muitas e muitas igrejas, e eu falo isso com muita propriedade, muitas igrejas que têm até meta mensal para atingir financeiramente. Me fala, isso é igreja ou isso é uma empresa? Pelo que eu sei, empresa tem metas, igreja tem alvos espirituais. E com certeza, dentro desses alvos espirituais, não encontraremos alvos financeiros e sim espirituais. Só está dizendo o pastor Júlio Valenzuela que a igreja não precisa de dinheiro? Não estou dizendo isso. A obra de Deus precisa. A obra, ela sobrevive disso. Mas esse não é o alvo principal. Isso é consequência de um povo abençoado, que faz isso não sob pressão ou sob barganha, mas com amor, fé, gratidão. Então tenha certeza de que nós, como pessoas cristãs, como verdadeiros filhos de Deus, tá? Temos que orar. Você que me assiste agora, preste atenção. Ore para que o Senhor coloque você em um rebanho onde existe um verdadeiro pastor, onde tem um bom líder, onde ele vai pregar verdadeiramente o que a Bíblia fala e não usar versículos bíblicos simplesmente para extrair o seu dinheiro para o benefício da instituição. Muito bem, essa não é a pregação, o foco não é esse, mas tínhamos que fazer esse resumo e com toda certeza eu consegui elucidar a vocês aqui qual é o alvo da igreja, de um bom líder, de um pastor, porque nós estamos estudando sobre o viver na graça, não é isso? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a correção que Paulo usava. Então, como eu falei, a correção vem pela palavra e a correção vem pelos líderes. Então, vamos então ao estudo de hoje. É maravilhoso quando nós estudamos as Escrituras Sagradas. E eu tenho certeza que esta série sobre viver na graça, ela vai abrir a sua mente, o seu coração e vai, com certeza, tirar suas dúvidas, conduzir você pelo caminho da vida abundante, da vida sob a graça, a vida na palavra, na vida eterna. E eu quero ler com vocês aqui
o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Vamos ler com calma, preste bastante atenção como era a correção pelos líderes que pregavam a graça. Paulo, o homem que mais pregou a graça depois de Jesus, que é a própria graça. E ele então mostrou de uma forma tão linda e plausível como devemos nós, líderes espirituais, como devemos corrigir as pessoas na palavra, pautando essa correção na nova aliança. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção aí na sua tela. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda, não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Uau! Quantas revelações, quantas correções, só que todas elas embasadas na nova aliança. É assim que pastor deve pregar, é assim que devemos explanar as Escrituras, devemos veicular as Escrituras para a igreja, como Paulo fazia, tá? E nós vamos estudar aqui com cuidado, minuciosamente, alguns detalhes que nós não podemos deixar passar desapercebido, tá bom? Então eu quero que você preste bastante atenção. Se você quiser, eu vou até projetar na sua tela pontos importantes aqui que nós vamos estudar e encontrar. Então você pode pausar o vídeo, anotar esses pontos importantes para que você possa então estudar com mais detalhes, orar com base nesse estudo e que essa série de estudo possa esclarecer de fato a sua vida espiritual, abençoando, agregando valores na sua vida em nome de Jesus. E quero te pedir uma coisa, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Compartilhe com as pessoas que você conhece, compartilhe com pessoas que acham que Deus corrige as pessoas com punição, com castigo, com doença, com violência, com miséria, com morte, com enfermidade. Você precisa compartilhar isso com pessoas que estão sob a jurisdição espiritual de uma liderança almática, que é uma liderança que é carnal e não espiritual. Uma pessoa que está, às vezes, sendo subjugada a viver ali debaixo de uma lei de condenação. Pelo amor de Deus, a sua vida é como um sopro. Ela passa rápido e você vai ficar perdendo tempo até quando? Até quando você vai ficar aí 10, 20 anos nessa igreja, aonde você só ouve palavra de lei, doutrina e lei, e de vez em quando um amor de Deus aqui, a graça ali, é uma mistura que não acaba mais. Até quando você vai ficar num lugar desse só porque um fulano decidiu ficar lá? Eu tenho uma amizade, um amigo, familiar, eu sempre fui daquele lugar. Não! Você precisa acordar e vir para o Evangelho da graça de Deus, onde você terá a verdadeira liberdade que nós alcançamos em Cristo. Amém? Então, anote isso, compartilhe esse vídeo e não esqueça de curtir o vídeo,
tá? Deixe o seu comentário, né? O que você acha dessas pregações legalistas, né? Quantas vezes, comenta aqui por favor, aqui no comentário, quantas vezes você saiu pior do que entrou em uma igreja por causa da pregação? Comenta aqui e eu tenho certeza que não são poucas pessoas. Mas aqui você encontra o Evangelho de Jesus Cristo, certinho? Vamos então entender os pontos importantes destas correções feitas pelo apóstolo Paulo. Primeira correção que nós entendemos aqui, que eu achei interessante, é o seguinte: ele corrigiu lembrando da sua identidade como pessoas justificadas em Cristo. Olha só que interessante, Paulo, ele corrigiu aquela igreja, aquelas pessoas, lembrando-as da sua identidade, da identidade que de justificados. Porque é interessante que ele fala: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Percebeu a afirmativa? São membros de Cristo. Estamos ligados em Cristo, somos um com Jesus, estamos conectados a Jesus. Aleluia! Você me entende? Há essa conexão. Vós sois o corpo de Cristo. Diga isso: eu sou o corpo de Cristo. Amém? Você faz parte, você é um membro que forma esse corpo. Estamos ligados a Cristo. Paulo, ele faz uma afirmativa que pouco se é enfatizado ou pregado por aí. Só querem falar do pecado, 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 mas ele primeiro, ele corrige. Porém, lembrando da identidade de justificação que aquelas pessoas tinham. E a primeira coisa que ele falou, a sua identidade é o seguinte: vocês, os vossos corpos são membros de Cristo. Aleluia! Os seus corpos são membros do corpo de Cristo. E vocês não podem, então, permitir, tá, que esse corpo de vocês, que já são membros de Cristo, né, faz parte do corpo de Cristo, não pode agora prostituí-los. Que quando vocês se inclinam para a prostituição, ele usou aqui, né, ele diz, eu me unirei a uma prostituta. Então significa que quando eu me uno a uma prostituta, né, eu me torno um só com esta mulher. Então não use o seu corpo para isso, para a prostituição, porque o seu corpo, ele já é, né, os vossos corpos já são membros de Cristo. Já são, não serão, já são. Então não use isso que é santo para coisa que é profana, pecado, prostituição, porque quando eu me uno a uma prostituta, eu me torno uma só carne com ela. Eu me uno a Cristo, eu me torno um só espírito com o Senhor, tá? Segundo ponto, são 4 pontos que eu quero falar com vocês, estamos no segundo aqui agora. O segundo ponto dessa palavra, dessa correção de Paulo com a igreja é o seguinte: ele lembrou as pessoas que seus corpos eram o templo do Espírito Santo. Olha só, ele lembrou essas pessoas, ele só não falou do pecado, falou, olha, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Diga isso, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Diga, o meu corpo é o santuário do Espírito Santo. Amém? Então, ele estava lembrando, veja que sempre Paulo traz à memória das pessoas quem elas são. E a religião, o que a religião prega? O que elas serão, se... Então a religião, né, o que a religião faz? A religião, ela fica reafirmando isso copiosamente no altar, né? O pregador legalista, ele vive falando o que para as pessoas? Olha,
vocês serão justificados se vocês fizerem isso, isso, isso e isso. Vocês serão amados se vocês fizerem isso, isso e isso. Vocês serão aceitos e salvos se vocês fizerem isso, isso e isso. Ou seja, isso aí está totalmente fora da nova aliança. O evangelho é da nova aliança. E a nova aliança, a correção não tem nada a ver com faça isso e você será isso. Não. A nova aliança é você já é assim, você já é santo, você já é justificado, você já é perdoado, o seu corpo já é o templo do Espírito Santo. Veja, ele sempre afirma firmemente que o povo, olha, os seus corpos são o templo do Espírito Santo, certo? Vocês são, os seus corpos são membros de Cristo, tá bom? Ou seja, eles sempre afirmam que nós já somos e que não podemos viver daquela maneira porque não tem condições de viver assim uma igreja que está unida ao Senhor. Amém? Então esta é a correção debaixo da graça. Esta é a correção que os líderes que pregam o evangelho verdadeiro da graça fazem. E não essa mistura que você vê por aí, tá? Tome cuidado. Como eu disse anteriormente, é muito fácil a gente encontrar, pessoal, pastores e pregadores, infelizmente, que quando o alvo dele é outro, então ele percebe que os membros estão abrindo os olhos e querem viver o evangelho pleno da graça. O que eles pensam? Tem que falar um pouco da graça, porque senão o povo vai tudo embora. Mas olha, vou te falar uma coisa, não estou aqui para competir com ninguém. Estou aqui eu só tenho um inimigo. Meu inimigo não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Igreja Universal, Batista, não é a Mundial, não é a Presbiteriana, não é a Adventista, não é Assembleia de Deus, que eu amo, por sinal, a Assembleia de Deus, porque lá fiz o meu bacharel, né? Maravilhosa. O meu inimigo não é a igreja, a organização, né? Não, o meu inimigo é o diabo. Não tenho nada a ver, não tenho nada contra ninguém. Eu estou aqui para pregar, eu estou explanando as Escrituras. Agora, quando a verdade é pregada, Jesus falou, a verdade liberta aquela pessoa daquela opressão e até dessa cegueira. Quando a verdade é pregada, as escamas da lei caem, tá? Bom, terceira, né, a penúltimo ponto que eu observei no que Paulo, nessas correções de Paulo, tá? Aqui ele fala o seguinte, que uma pessoa que é lembrada da sua justificação em Cristo tem uma revelação sobre isso. Olha só, uma pessoa que é lembrada da justificação em Cristo e tem uma revelação sobre isso, ela terá o poder para vencer o pecado. Isso é lindo, né? Então Paulo literalmente deixou isso claro, que quando uma pessoa ela é lembrada da justificação que ela tem em Cristo, quando ela é lembrada da sua verdadeira identidade, quem ela é por causa de Cristo, e quando ela tem essa revelação, essa pessoa também que está sendo lembrada, ela tem a revelação desta graça, essa pessoa terá poder para sobrepujar, para vencer o pecado. Isso é lindo, né? Ela vence o pecado. O pecado não a vence, ela vence o pecado. Por que hoje muita gente tem sido vencido pelo pecado? Porque o que ouve nos altares, nos púlpitos, é só cuidado com o pecado. Você vai para o inferno, cuidado com o demônio, ó o castigo, ó a maldição, ó a consequência, ó o fruto do pecado, ó a colheita do pecado, pecado vai te caçar, toma cuidado, vai perder a salvação, nanã, bibi, bobó, lelé, loró. É tanta lorota, tanta coisa que se ouve, tanta coisa pesada, que quando as pessoas se dão conta, elas estão assim, andando encurvadas já diante de Deus, com vergonha até de levantar os olhos para o Senhor. Por quê? Por quê, pastor? Porque simplesmente ela não está sendo lembrada de quem ela é diante de Deus. Ela não está sendo... Esse é o evangelho de Cristo, gente. Ei, esse é o evangelho de Jesus. Jesus, quando se deparava com um pecador, o que ele fazia?
Ele não ficava falando, ó pecador, ó prostituta, adúltera, ó você vai para o inferno. Não. Você não vai. Tá aqui no meu estúdio, aqui a minha filha ali, que não aguenta de ela ver minha pregação, pode rir, fica à vontade. Então, não é assim que ouve por aí? Não é assim, Caroline, que ouve por aí? Né? Que fala o quê? Ó, pecadores, você vai para o inferno, ou você se conserta, ou Deus vai te pegar. Não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é o próprio amor. Então, quando Jesus se deparava com um pecador, Ele já sabia dos pecados, como sabe dos nossos. E conhecendo-lhe os pensamentos. Você já leu várias vezes na Bíblia, não é? Ou seja, se Ele conhece os pensamentos, Ele não vai saber. Meu irmão, não vou nem entrar nessa questão. Você sabe o que eu estou falando, Ele conhece você. Então Ele não precisa ficar lembrando você dos pecados que você cometeu, não. Quem faz isso é o Satanás e os pastores que ajudam o diabo aí a lembrar dos pecados aí. Agora, eu estou aqui para ajudar não. Quem sou eu para ajudar? Estou aqui para contribuir com a obra do Espírito Santo. Estou aqui para lembrar você de que você é justificado, que você é perdoado, que você foi salvo, que você triunfou com Jesus na cruz e que você não precisa mais ficar aí achando que você nunca vai conseguir vencer essa força do pecado. Você vai. Quanto mais você tem revelação dessa graça, mais capacidade de vencer o pecado você terá. Tá? Então, Jesus chegava no pecador e lembrava aquela pessoa de quem ela era. Você é perdoada, filha. Eu não te condeno. Em momento nenhum eu te condenei. Eu não te condeno. Ou seja, lembrando que aquela pessoa não precisava mais ter medo, que estava diante da graça. Ele, o próprio Cristo, cobria ela. Por que as pedras daqueles homens, eles não tiveram forças para lançar as pedradas, e as pedras, aliás, naquela mulher adulta? Por que não tiveram força? Porque o campo de força que cobriu aquela mulher é o campo de força da graça. Era o próprio Cristo que estava cobrindo aquela mulher. Por isso, as pedradas não poderiam tocar, não poderiam atingi-la, porque Jesus, é isso que Ele faz comigo e com você. Ele nos cobre contra todo o ataque do diabo e todo ataque que vem para nos derrubar. Então, quando nós temos revelação disso, nós vamos vencendo o pecado naturalmente e, como nós já aprendemos, nunca seremos mais justos, mas sempre nos tornaremos mais santos a cada dia. E última observação. Bom, quando enfatizamos o pecado, isso aqui é para as religiões aí, tá? Para quem gosta de viver e ficar ouvindo pregação legalista, né, da lei. Quando enfatizamos o pecado e dizemos que haverá grande punição para essa pessoa, né, significa que estamos condenando as pessoas a ficarem aprisionadas no pecado. Quanto mais a gente enfatiza isso, mais aprisionamos aquela pessoa. É como eu ficar lembrando um prisioneiro da condenação, da sentença que ele recebeu. Tem uns que até se suicidam, né? Porque sabem que a pena é muito grande, é longa. Então, não precisa ninguém ficar lembrando isso. Mas sempre tem aquele maldoso, né? Ó, você fez isso, você fez aquilo. O que você fez não tem preço, não. Você vai pagar muito caro por aquilo que você fez. Infelizmente, amados, tem gente que não conhece, não tem revelação da graça e vive dessa maneira. Eu desejo a você que me assiste, que a cada dia você tenha revelação da graça, de quem você é, de quem somos, o que temos e o que recebemos de Cristo lá na cruz. Tá bom? Então que você seja abençoado, que eu tenho certeza que o estudo de hoje foi uma bênção para você. Tá bom? Medite em cada palavra que você aprendeu aqui hoje. E lembre-se, a correção da graça está pautada e embasada no amor, na nova aliança, e não no castigo e nem muito menos na punição de Deus, tá bom? No próximo vídeo, né, no próximo episódio dessa série, nós vamos falar aqui sobre o seguinte tema:
o crescimento espiritual e a santidade. Será um estudo maravilhoso, tá bom? Então nos veremos amanhã pela manhã. Amanhã, por volta das 9 da manhã, nessa série de estudos que estamos fazendo. Viver a graça. Está sendo uma bênção para você, não está? Se está, deixe o seu comentário então aqui, ué. Ah, pastor, está sendo uma bênção para mim. Então deixe o seu comentário, o que esses estudos, essas mensagens têm feito com a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe e, claro que eu não posso deixar de pedir isso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, tá bom? E eu quero fazer um convite especial para você rapidinho. Olha, nós temos aqui em nosso ministério a Escola Ufana, Escola de Estudos Bíblicos, e tem um curso 100% online, 100% em vídeo, apostila de cada módulo, certificado de conclusão, e você vai fazer um curso de teologia fundamental maravilhoso, revelações profundíssimas, tá? Várias matérias, a martiologia, antropologia, cristologia, angelologia, pneumatologia, eclesiologia, soteriologia, escatologia e dentre outras matérias, segredos hebraicos, que é um módulo especial. Gente, você vai crescer no conhecimento. Perca não. Vai ter um link aqui nesse vídeo, abaixo dele, na descrição desse vídeo, tá? Você pode clicar, visitar a página do nosso curso e ser mais um aluno Ufana, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, hein? 9 da manhã nos veremos aqui novamente no canal, nessa série Viver a Graça.